Iluminada, chegamos na lição 133 do livro de exercícios de um curso em milagres. A ideia central para hoje é: não darei valor àquilo que não tem valor. Não darei valor àquilo que não tem valor. Ele vai dizer assim lá no parágrafo 1. Às vezes, no ensino, há benefício em trazer o aluno de volta a interesses práticos, particularmente depois de teres ensinado o que parece ser teórico e distante do que o aluno já aprendeu. É o que faremos hoje. Não falaremos de elevadas ideias que abrangem o mundo, mas em vez disso, nos deteremos nos benefícios para ti. Hoje, vamos enumerar os critérios reais pelos quais se pode testar tudo aquilo que pensas querer. Se não preencherem esses requisitos básicos, não são dignos de serem desejados de forma alguma, pois só podem ocupar o lugar daquilo que oferece mais. Então, ele vai listar 3 itens, 3 critérios para que a gente possa usar de maneira muito prática quando a gente for decidir alguma coisa. O Sen fala muito que a vida é uma questão de decisão, a vida material é uma questão de decisão. Entre o ego, entre o Espírito Santo, entre a mente certa, entre a mente errada, entre Deus, ou entre a ilusão, entre o céu ou o inferno. O Sen não é dual, ele traz a dualidade de uma forma didática e pedagógica para que a gente possa entender a não dualidade, que é o que ele traz. E aí, ele vai, então, diante de qualquer coisa que a gente esteja na nossa vida, a gente vai olhar para esses critérios, vai responder a esses critérios para entender se a gente está escolhendo por um ou pelo outro. E a gente vai ter a oportunidade, claro, de escolher outra vez, se assim for, ou de pedir ajuda ao Espírito Santo também, pedir ajuda aos universitários, né, fazer uma oração e conseguir falar: nossa, eu não estou na mente certa, eu não estou enxergando isso de uma forma a tocar o céu, porque eu não estou sentindo paz, então me ajuda aqui, tá? Só que para isso a gente precisa ter esses critérios para que a gente possa discernir. Nossa, realmente, segundo os critérios que o Sen me deu, eu não estou fazendo uma boa escolha, então eu posso recorrer a esses auxílios. O primeiro critério é: se escolheres uma coisa que não vá durar para sempre, o que escolhes não tem valor. Um valor temporário não tem nenhum valor. O tempo nunca poderá tirar um valor que é real. Aquilo que murcha e morre nunca existiu e não faz nenhuma oferenda àquele que o escolhe. Ele é enganado pelo nada, sob uma forma da qual pensa gostar. Então ele já começa assim: isso que você está escolhendo é algo que dura para sempre? Ou é algo que não tem valor porque é finito? Essa é a primeira pergunta. E aqui já é um convite para que a gente possa olhar para dentro. Porque quando a gente escolhe pelas coisas que estão fora, a gente naturalmente está escolhendo por coisas finitas, certo? Agora, quando eu escolho pela paz interior, independente do que acontece no externo, então eu estou escolhendo pelo que é eterno. Quando eu escolho pela alegria, que são os dons do meu próprio espírito, de quem eu sou de fato, da minha própria identidade. Eu sei, ele tece isso, né? Você é perfeito, você é santo, você é completo, você é amável. Lembra a gente fez uma lição falando isso, né? Eu sou amável, eu sou íntegro, eu sou íntegra, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou plena, eu sou completa de novo. Essa sensação de completude a gente precisa trabalhar muito, né? Esse recordar desse lugar. Então, é escolher a partir desse lugar. Agora, quando você escolhe e você começa a perceber que você sente uma tristeza, que você sente separação, que você sente desunião, então eu fiz uma escolha equivocada aqui, tá? E lembra, tudo que a gente escolhe fisicamente
é um reflexo de algo que vai tocar a gente internamente. Então isso é no nosso trabalho também, nos nossos relacionamentos, como a palavra que a gente tece. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Engraçado que é bem interessante como quando você começa a escutar a intuição e seguir a intuição, o quanto as coisas elas se encaixam. E nós mulheres, nós temos essa capacidade incrível de conseguir visualizar esses encaixes da vida, né? A gente consegue perceber o sentido das coisas, porque tudo está conversando o tempo inteiro. Os homens, eles têm uma mente linear, né? Começa assim, aí tem que ter um desenvolvimento, isso aqui tem que estar ligado nisso aqui, eles criam esses sentidos, né? Nós mulheres não, a gente tem a capacidade de conseguir enxergar o sentido que a vida tece. E aí, para mim está fazendo muito sentido gravar todos os dias, no mesmo dia que é a lição do nosso grupo, porque nós temos um volume energético, porque estamos reunidas em unidade de linguagem, em uma mente una também, exercitando essa mente una e não dual, e esse volume energético, ele também me alimenta. E me alimentando desse volume energético, dessa união, dessa conexão, eu bebo dessa fonte diariamente no que ela tem para me proporcionar. Então, essa é uma primeira coisa que eu observei diariamente. É diferente, porque hoje a energia do dia, a mensagem do dia é essa daqui. Então, hoje de manhã, todas as manhãs, quando eu estou sentando para ler a lição e o livro-texto com vocês, eu naturalmente estou recebendo todos os insights de tudo que eu estou passando na minha vida, do que aconteceu no dia anterior, de algumas questões que eu dormi, eu sempre durmo com algumas questões, eu durmo e peço, eu falo, poxa, me traz a resposta sobre isso, me mostra o direcionamento sobre aquilo, então eu sempre durmo assim. E eu venho para a lição junto com vocês e as respostas já começam a chegar aqui. Então, dando esse exemplo muito prático, trazendo agora para minha vida, eu tô viajando e a gente acha lindo, né, quando a gente viaja, e particularmente eu tenho esse perfil de viajar muito, de visitar lugares diferentes, de estar em lugares diferentes. Sou sagitariana, André tem ascendente sagitário, então isso é algo da nossa personalidade, e desde o início do nosso relacionamento foi assim. Mas a gente não vê, quem vê de fora não vê a vida de uma pessoa que viaja muito. E, naturalmente, a rotina, ela acaba sendo impactada, né? Então, essa coisa que, geralmente, quem tem um trabalho CLT, por exemplo, que chega sempre no mesmo horário no trabalho, que almoça sempre no mesmo horário, que tem uma rotina de segunda a sexta, sabe o que vai fazer, sabe onde vai estar todos os dias. Então, por exemplo, final de semana passado, eu não sabia onde eu estaria. A gente decidiu, se não me falha a memória, no sábado que nós sairíamos na segunda. Então, quando eu pensei num compromisso com alguém, eu estava conversando sobre um compromisso na quinta-feira para outra semana, eu não podia. Eu falei com ela assim, olha, eu não consigo conversar com você e definir com você uma data na semana que vem, porque eu não sei onde eu vou estar. Então, assim que eu souber, eu te aviso e a gente combina. Legal, então, só citando essa parte para que vocês entendam essa coisa da rotina, do dia a dia, do que se faz primeiro, do que se faz depois, que fica naturalmente desorganizado, não sei se essa é a melhor palavra, mas fica, porque você está num lugar diferente, você está num tempo diferente, você está com, enfim, com tudo diferente, independente de onde você esteja. É praticamente impossível, porque a internet não pega, naquele horário você precisa sair porque alguém precisa arrumar as coisas, ou você tem que comer porque o horário de tal restaurante é diferente, então tem toda uma dinâmica, uma logística para a gente organizar. E aí eu estava me sentindo um pouco incomodada nessa semana por conta disso, porque eu tenho um cronograma do que eu quero trazer para vocês, do que eu quero gravar, do que eu quero estudar, da pós-graduação. Então eu tenho na minha cabeça tudo que eu preciso fazer. E ontem eu tinha me programado para poder me organizar, já tinha me organizado mentalmente para fazer isso de uma determinada forma. E eu não consegui fazer. A vida ela se direcionou para um outro caminho.
E aí, eu precisava tomar uma decisão, é isso que eu vou dizer aqui agora para vocês e vai casar aqui com isso que a gente está conversando, né? Qual era a decisão temporal que não tinha valor? Que é essa primeira ideia aqui que ele está trazendo pra gente. Esse primeiro critério. Era sentar para poder, sei lá, estudar e depois gravar o que eu queria gravar naquela hora. Inclusive, eu queria gravar em uma hora específica do dia por conta da iluminação. Isso é temporal. Isso não tem valor. É o que o Sen está nos ensinando, que não tem valor por ser temporal. Então, se eu fico presa nisso, se eu fico agarrada nisso, eu sofro. Por quê? Porque eu não estou ligada ao eterno, que é a paz de estar plena e em estado de presença nessa outra coisa que aconteceu, ou seja, estando plena e conectada a essa outra coisa que aconteceu, eu naturalmente estou no meu estado do ser e eu naturalmente estou no céu e na eternidade, porque estou em conexão com a eternidade, porque escolhi o que era eterno, e o que é eterno é o que é, e não o que passa. Entende? E aí foi muito interessante porque ao mesmo tempo que eu via essa escolha do ego, não, o ego escolheu outra coisa, eu ficava com essa outra coisa na minha mente. Putz, mas o ego escolheu outra coisa. Não, mas eu queria estar fazendo outra coisa, mas do outro lado eu me conectava ao Espírito Santo e pensava, não, é aqui que eu tenho que estar, é isso aqui que eu tenho que fazer. Não, é aqui que a vida está me chamando. A vida está me chamando para estar aqui hoje, agora, nesse minuto, fazendo isso aqui. E aí eu fui exercitando e toda vez que o ego me levava para esse lugar de que eu não estava no lugar certo, eu voltava para o lugar da eternidade e falava, não, eu tô no lugar certo, é exatamente aqui que eu deveria estar. E respirava. E em nenhum momento, e uma outra coisa também que eu percebi, que ele queria verbalizar, né? Então o ego queria verbalizar, não, mas eu não concordo, mas eu não acho certo, não, mas eu quero fazer a qualquer custo. E aí eu comecei a pensar nesse critério aqui que o Sen está trazendo. Eu falei assim, qual é o preço disso? Qual o custo disso? De eu trazer uma discórdia, uma discussão aqui? Qual é o custo? Isso realmente vai mudar? Vai influenciar? Vai ter um resultado que, assim, sabe, difícil de voltar atrás, né? Qual o impacto disso na minha vida prática, objetiva? Eu falei... Aí eu pensei, não tem impacto nenhum, eu posso gravar amanhã, eu posso estudar amanhã, eu posso estudar antes de dormir. E aí eu falei, nossa, então não preciso mesmo citar, não preciso falar sobre esse assunto, é só respirar e manter a minha mente na mente una. E aí eu falei assim, e aí aquela parte que estava em guerra, eu fiquei só observando, que é aquilo que eu já ensinei para algumas de vocês no privado, né? A gente só observa essa parte, não tem nada para fazer. Ah, Aline, mas não tem como fazer alguma coisa para passar? Não, o passar essa parte é observar, é só observar e dar o tempo que ela tem de chorar, de espernear, né? Então eu fiquei observando e eu observava e falava, nossa, quanta birra, quanta birra. Enquanto isso eu tô aqui em paz. Enquanto isso, meu corpo está aqui em paz, está aqui fazendo essa outra coisa presente. E que satisfação eu estou sentindo nessa outra coisa também. Percebe? Então é isso. É isso. Tentei trazer de uma forma mais clara, mais prática para o nosso dia a dia, para não ficar tão abstrato. Esse é o primeiro critério. O segundo é, se escolheres tirar alguma coisa de alguém, não ficarás com nada. Isso porque, ao negares o seu direito a todas as coisas, negastes o teu próprio. Quando eu li isso aqui, eu lembrei muito daqui em casa, a gente tem uma frase que é: você é livre e você pode fazer o que você quiser, né? Então eu sempre quero que você faça aquilo que faz sentido para você, eu nunca quero que você faça algo obrigada, ou obrigado, né? E isso é uma forma material disso que a gente está conversando aqui. Claro que tem formas subjetivas também, mas é uma forma, é uma face. Então, se você, entre aspas, quer obrigar o outro a fazer aquilo que você quer que ele faça, você está tirando a liberdade dele. Se você está tirando a liberdade dele, você não tem liberdade. Você está presa a ele. Isso lembra muitos relacionamentos, né?
Eu amo você, você não quer ficar comigo, mas eu acredito que você tem que ficar comigo e eu vou fazer dar certo, né? Você precisa fazer com que dê certo também, porque eu quero que seja assim. Você está prendendo o outro a você está tirando a liberdade do outro de escolher e de decidir, e você está se prendendo nesse outro, então você também não tem liberdade, percebe? Então, tudo que a gente tira de alguém, naturalmente a gente está tirando de nós mesmos. Então, essa é um outro critério para a gente poder avaliar. Isso que está acontecendo aqui, eu estou tirando do outro? Porque se eu estou tirando, se eu estou entendendo que eu estou tirando do outro, se parte desse lugar, então eu estou tirando de mim mesma e eu estou saindo da minha paz, eu estou saindo do meu centramento. Ele vai falar que aquele que busca tirar foi enganado pela ilusão de que a perda pode oferecer o ganho. Mas a perda não pode deixar de oferecer perda, e nada mais. Porque quando eu tô tirando, eu tô achando que eu tô fazendo uma coisa boa, né? Porque afinal de contas eu vou pegar isso pra mim. Mas na verdade não, eu tô acreditando na ilusão, tô sendo enganada pela ilusão de que a perda pode me oferecer alguma coisa, e a perda nunca pode me oferecer nada. Então esse é um outro critério. Eu tô tirando alguma coisa? Porque se eu estiver tirando, eu tô no lugar errado. E o último é o se sentir culpada. Esse é brabo, né? Esse é muito forte. Se sentes qualquer culpa pela tua escolha, permitiste que as metas do ego se interpusessem entre as alternativas reais. Então, se você sentiu culpa, luz vermelha. Luz vermelha para tudo que você estiver fazendo e separa uns minutinhos, alguns minutos, pode ser pouco, é muito rápido. Fala, por que eu tô sentindo, faz a pergunta, por que eu tô sentindo culpa agora, Aline? Você pode perguntar pro Espírito Santo também, Espírito Santo, me ajuda a enxergar por que eu tô sentindo culpa. Ah, eu tô sentindo culpa por isso, por isso, por isso, legal, então agora eu vou ressignificar isso, eu vou me contar uma história diferente a respeito disso, porque a culpa nunca, nunca é uma boa companhia, nunca, em hipótese nenhuma, ela é uma boa companhia. Ela é um álibi, ela é uma arma do ego contra nós. E aí ele vai encerrar dizendo que a complexidade nada mais é do que um véu de fumaça que esconde o fato muito simples de que nenhuma decisão pode ser difícil. Porque nós só temos duas coisas, lembra? Apesar de o ego trazer uma multiplicidade de opções, na verdade nós só estamos decidindo entre duas coisas, entre a ilusão e a eternidade. Então não tem dificuldade para escolher, a gente sempre vai escolher a nossa paz, a gente sempre vai escolher, se a gente olhar para o nosso coração de fato, para o nosso espírito e se conectar com a vida, a gente sempre vai escolher a alegria, a gente sempre vai escolher a paz. Eu sei que existem pessoas que escolhem a guerra, eu sei, mas essas pessoas elas não estão conectadas à mente una, elas estão conectadas ao ego. E eu tenho, você também deve ter lembranças de quando você estava conectada ao ego, conectada à ilusão, conectada ao temporal, e você bateu o pé e falou, não, eu quero desse jeito, que seja feita dessa forma. O quanto você não estava sofrendo por dentro. E aí o Sen no livro texto vai dizer que a gente também quer fazer o outro sofrer, né? E, de novo, é ressonância, é um espelho também. Eu tô querendo, lembra? Eu tô dando aquilo que eu quero receber, então eu quero confirmar que enfim, eu tô no lugar errado, que a vida é ruim mesmo, que isso não devia estar acontecendo, então eu aplico isso ao outro e recebo isso do outro. Então a gente tem inúmeras, se a gente for buscar na mente, a gente tem inúmeras histórias de que a gente fez exatamente assim. Mas quando a gente respira, com todo esse conhecimento que nós temos, nessa lição, depois de 133 dias, dificilmente a gente vai olhar para uma questão e vai falar assim, ah não, eu quero escolher o ego hoje, eu quero sofrer hoje. Dificilmente, a gente está dando, a gente está qualquer pessoa que chega falando alguma coisa meio atravessado, qualquer situação que aconteça, a gente já está entregando paz. Fala, não, filho, vai, passa, vai com Deus, eu quero a minha paz, eu quero ficar aqui, ó, no centro, é só isso que eu quero, né? Pelo menos eu tô nessa fase. E aí, para encerrar, ele vai dizer que caso ao longo do dia aconteçam algumas coisas que te façam pensar
né, entre aspas, te enganar, você pode usar, ele vai usar, qual a palavra que ele vai usar, que eu achei, aqui ó, se começares a te permitir colecionar alguns fardos inúteis, achei legal essa palavra que ele trouxe, fardos inúteis, ou acreditar que vês algumas decisões difíceis, que essa é uma outra coisa também que a gente fala, né, nossa, é tão difícil decidir sobre isso, nossa, eu tô tão em dúvida sobre isso. Ele vai pedir para a gente aplicar, ser rápido em responder com este simples pensamento. Não darei valor àquilo que não tem valor, pois o que tem valor pertence a mim. Claro, claro, o que tem valor pertence a mim. Ah, que maravilha receber essa lição com você. Eu desejo uma aplicação incrível ao longo do dia. Um beijo no seu coração, a minha bênção para todas vocês e a gente se vê amanhã. Até lá.